Então, nós vamos cantar esse hino do cantor cristão. Ele fala sobre o amor fraternal. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e como nos sejamos também no perdoar. A quando carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por este amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 20. Título aqui da minha Bíblia, Salmo de Davi, Salmo 20. Amém? O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça ao Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Nós vamos clamar agora, irmãos, como temos feito em todos os nossos cultos, clamando pela igreja, clamando pela nossa cidade, clamando pela sucessão pastoral e também pelo nosso país. E temos os pedidos especiais que vocês podem estar mencionando na sua oração, né? Porque não dá para a gente orar um por um, são muitos pedidos, mas vamos estar nos lembrando dos enfermos, daqueles que estão internados, daqueles nossos queridos pelos quais temos orado durante todos esses dias. Vamos orar, então. Pai querido e amado, nós glorificamos, Pai, porque a Tua palavra nos dá a segurança de que nós podemos confiar em Ti. Uns confiam na sua própria força, mas nós, ó Pai, faremos menção no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós queremos nessa noite colocar diante de Ti o nosso clamor, a nossa petição, Senhor Deus.
Nós oramos, ó Pai, pela nossa cidade, nós oramos, ó Deus, pelo nosso estado, pelo nosso país, nós clamamos, ó Deus, o fim dessa pandemia, a cura dessa enfermidade, nós colocamos diante de Ti todos que nesse momento estão hospitalizados, ó Pai, lutando pela vida, colocamos as famílias, ó Deus, que estão aí preocupadas, angustiadas, ó Pai, colocamos aquelas que já estão enlutadas, ó Pai, com a perda do ente querido, pedimos, ó Deus, que o Senhor visite cada coração, que esse seja um momento, Pai, de todos se aproximarem de Ti, de todos buscarem em Ti a solução para os seus problemas, Pai. O Senhor salva-nos, ó Pai, salva-nos dessa situação, Pai, nós precisamos da Tua mão poderosa sobre o nosso país, sobre as autoridades constituídas, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor mude o pensamento das autoridades, ó Pai, que eles possam buscar o interesse do povo, que eles possam buscar governar com honestidade, com a verdade, Pai, que toda a corrupção, que é essa doença que vem estragando o nosso país, que vem matando, Pai, muitas pessoas no nosso país, que essa corrupção seja totalmente extirpada do nosso meio. Levanta homens e mulheres tementes a Ti, Pai, que tenham princípios Teus, ó Pai, de honestidade, de buscar, ó Deus, a Tua verdade, a Tua palavra, a buscar o bem do povo, Senhor Deus. Clamamos ainda, Senhor Deus, pela Igreja Batista Betel. Colocamos diante de Ti, Pai, essa sucessão pastoral. Tu sabes a necessidade, o perfil da igreja. Tu conheces, ó Deus, aquilo que a igreja tem necessidade, Pai. Tu sabes, ó Deus, que nós temos necessidade, Pai, de um servo Teu para dirigir o rebanho, um servo que seja de acordo com a Tua vontade. Por isso te pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos traga, Senhor Deus, aquele homem de Deus que vai dirigir esse rebanho, Pai. Também clamamos, ó Deus, em especial agora, pela vida da Patrícia, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor a visite naquele hospital, Senhor. Nós temos colocado a Patrícia diariamente no Teu altar. E sabemos que tudo que tem acontecido ali na sua vida física, o Senhor tem, ó Deus, tomado parte e tem sido da sua vontade, Pai. Que ela se recupere, que logo ela possa estar no nosso meio, que ela possa estar com a sua família. Te peço pela família do pastor Vanderlei, o seu irmão, que ainda não saiu do hospital, a sua sogra, recuperação do pastor Vanderlei, do irmão Comercindo, que eles continuem se recuperando e logo estejam também bem para exercerem as suas atividades cotidianas, Pai. Ó Deus, ainda pedimos pelo culto dessa noite, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu servo, pastor Ângelo, que essa mensagem que ele trouxe vai trazer a nós, traga edificação para o corpo, traga edificação para a nossa alma, Senhor Deus. Nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Passo a palavra para o William. Amém? Vamos dar início. Que nós possamos agora, neste momento, estar mais perto do nosso Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, mesmo que seja dor, que me una a Ti, sei de suplicar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Andando triste aqui na solidão,
fazer descanso a mim, teus braços dão, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, minha alma cantarei a ti, Senhor, cheia de gratidão, mais perto quero estar. E quando a morte enfim me chamar, o Senhor nos céus, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, ó meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Que nós possamos estar mais perto do Senhor a cada dia e olhando para a cruz, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do teu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz,
da morte me livrou. Livrou a mim, livrou a vocês, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado com seu amor. Que nós possamos ser quebrantados a cada dia com o amor do nosso Deus, tudo maravilhoso. Eu passo a palavra, pastor Anjo. Que Deus possa te abençoar, pastor, na tua palavra, em nome de Jesus. Bem, queridos, estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá bom o som? Sim, tá perfeito. Tá perfeito. Amém. Que bom. Queria dizer que é um prazer imenso estar com os irmãos. Vou ter que ligar a bateria. Podendo repartir a palavra de Deus com os irmãos. Sei que é muito complicado nesse tempo, né? Nós deixamos de congregar, como diz a palavra de Deus, mas graças a Deus nós temos esse recurso, né? Onde nós podemos estar juntos, longe, porém juntos, longe, porém perto, e podemos assim desfrutar um pouco de comunhão, desfrutar da palavra de Deus. E queria convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22, versículo 11. E depois, em 2 Reis, mesmo no capítulo 23, eu vou ler do verso de 1 a 3. Segunda Reis 22, 11. E depois, 2 Reis 23, de 1 a 3. Amém? Diz assim a palavra de Deus. 2 Reis 22, 11. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. 2 Reis 23, de 1 a 3, diz assim: Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todo o rei, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos mandamentos, aos seus preceitos, aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Tá? Eu queria orar antes de
de falar aqui um pouco sobre a palavra de Deus. Eu queria falar aqui sobre o rei Josias, trazer uma narrativa sobre a vida dele e trazer algumas lições para as nossas vidas. Ok? Vamos orar, então. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor. Te agradecemos porque temos a oportunidade de, mesmo longe, estarmos vendo uns aos outros, estarmos adorando ao Senhor, estarmos lendo a tua palavra, estarmos compartilhando a tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor direcione, que o Senhor nos fale através do teu Espírito Santo. Abençoe esta igreja, Senhor, que o Senhor direcione a vida desta igreja para os teus caminhos, para a tua vontade, Senhor. Que o Senhor traga um pastor a esta igreja segundo o teu coração, Senhor. E agora, Deus, fala aos nossos corações para a glória do Senhor e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, Josias, ele era filho de Amon, um outro rei, seu pai, e ele tinha 8 anos quando ele se tornou rei de Judá. A palavra diz que ele governou durante 31 anos e, guardem bem isso que eu vou falar para os irmãos, ele fez o que agradou a Deus. Ele seguiu o exemplo de Davi. Fez o que agradou a Deus, seguiu o exemplo de Davi. Josias, quando ele completou seus 26 anos, ele ordenou que o templo fosse reformado. E no templo, os trabalhadores encontraram o livro da lei. Um achado extremamente importante, porque eles estavam sem o livro da lei. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Safã, um secretário do templo, ele pega o livro da lei e ele leva até o rei Josias e lê o livro da lei para Josias. E o rei Josias, ao ouvir as palavras, né, da Torá, aquilo que Moisés tinha escrito, ele verifica que Judá está transgredindo todas as leis dadas por Deus. Judá não está obedecendo a Deus, não está fazendo a vontade de Deus. Então, Josias, nesse momento, ele, como era de costume da época, ele rasga suas roupas em sinal de tristeza e ele envia os seus oficiais para que fossem consultar uma profetisa chamada Hulda, a fim de que ela pudesse dizer se haveria algum meio pelo qual eles pudessem evitar o castigo de Deus, porque ele tinha visto isso no livro da lei. A profetisa, ela não dá esperanças ao rei. Ela avisa que Deus enviaria, sim, as desgraças mencionadas no livro, porque Judá havia abandonado a Deus e estava adorando a outros deuses. Judá estava fazendo isso. Mas ela disse também que, pelo fato do rei Josias ter se arrependido, quando ele ouviu a leitura do livro da lei, por esse arrependimento, a profetisa diz que ele viveria em paz e nada aconteceria ao seu povo e a ele até a sua morte. Então, Josias, ele reúne todas as autoridades de Judá, ele reúne todo o povo, e olha que lindo, que maravilhoso, diante de todo o povo, ele leu o livro da lei, ele leu a palavra de Deus para todo aquele povo. E depois da leitura da palavra, ele faz um juramento solene de que obedeceria a Deus, de que obedeceria a todos os mandamentos de Deus, com toda honestidade e com toda sinceridade. E a palavra diz que todo o povo também prometeu cumprir esse acordo. Glória a Deus. Né? A palavra de Deus diz que Josias, a partir disso, ele começa a fazer reformas religiosas em Judá. Ele não apenas leu o livro da lei e se arrependeu, mas ele começa a colocar em prática muitas coisas que ele viu ali. Então, ele começa a fazer reformas. Ele purifica o templo, porque, queridos, até no próprio templo havia culto a falsos deuses.
Ele manda também que fossem tirados todos os objetos que estavam servindo para o culto de deuses falsos, para tirar esses objetos do templo. Ele também manda demolir a morada dos prostitutos sagrados. O que eram os prostitutos sagrados? Eram homens e mulheres que praticavam a prostituição na adoração aos deuses da fertilidade. Tudo isso, queridos, dentro do templo de Deus. Olha como esse povo estava vivendo. Ele também elimina todos os sacerdotes pagãos que prestavam cultos a outros deuses e manda destruir os seus lugares de culto. Então, nós podemos ver que Josias está fazendo uma reforma muito grande. E nós podemos ver também como Judá estava totalmente fora daquilo que Deus tinha para eles. Josias também, ele extermina os sacerdotes dos templos, dos lugares altos de Samaria. Ou seja, ele não fica apenas ali onde é o território de Judá, mas ele até próximo de Samaria, ele manda, né, exterminar os sacerdotes ali dos lugares altos, próximos de Samaria. Ele também extinguiu do seu reino todos aqueles que tentavam invocar os espíritos dos mortos, ou seja, os médiuns, aqueles adivinhos, aqueles que projetavam o futuro. E olha que interessante, pela primeira vez, desde que Judá se tornou o reino do sul, Deus agora ele foi adorado sem rivais, sem outros deuses. Deus aqui, agora, somente a Ele é prestada toda a adoração. Glória a Deus por isso. Josias, queridos, ele ainda ordena que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa, conforme estava escrito no livro da lei. Porque desde a época em que os juízes governavam, né, nós temos lá os juízes no livro de Juízes, desde a época que os juízes governavam, nunca havia sido feita uma Páscoa, uma festa da Páscoa, seguindo todas as regras estipuladas por Moisés. Então, agora, eles vão festejar a Páscoa com as regras estipuladas por Moisés, com todas essas regras. E a palavra diz que não houve antes nem depois de Josias rei algum que, como ele, tivesse se voltado para Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, com fidelidade à lei de Moisés. Então, Josias, ele fez realmente o que era bom, o que era reto diante do Senhor. Mas, queridos, infelizmente, as reformas feitas por Josias morreram com ele. Porque os reis que sucederam a Josias pecaram aos olhos de Deus, fizeram coisas erradas, fizeram coisas que não agradaram ao Senhor. Mediante essa história resumida do rei Josias, eu quero compartilhar com os irmãos duas lições que falaram muito ao meu coração. Eu queria repartir com os irmãos essas duas lições. E a primeira lição, queridos, é exatamente aquilo que eu mandei os irmãos gravarem, né? Lembrem-se dessa passagem, lembrem-se daquilo que eu estou lendo agora, que Josias, ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele seguiu a Davi. Então, nós podemos ver que Josias, ele teve um posicionamento fiel diante do Senhor. Então, a primeira lição que eu quero aqui compartilhar com os irmãos é exatamente o nosso posicionamento diante de Deus. Quando nós lemos os livros dos reis, nós podemos ver que ali no começo de todo o reinado de um novo rei, quando ele começa a reinar, nós vemos ali o posicionamento dele diante do Senhor. Porque diz lá, olha, o rei Josias assumiu e fez o que era reto perante o Senhor. Manassés assumiu e fez o que era mal diante do Senhor. Então, a Bíblia, ela traz ali o posicionamento desses reis, se eles fizeram mal ou se eles foram retos diante do Senhor. Para vocês terem uma ideia, Judá teve 20 reis. 8 foram bons. A palavra de Deus diz que Josias fez o que era reto perante o Senhor. Ou seja, Josias se posicionou perante o Senhor. Se posicionou de que forma, queridos? Em obedecê-lo.
se posicionou em cumprir os seus mandamentos, em oferecer... Então, vamos continuar, né? Estava falando que Josias, ele se posicionou diante do Senhor, ele se posicionou em obedecer, em cumprir os seus mandamentos, em oferecer culto somente ao Deus verdadeiro, e também de levar o povo a estar na presença de Deus. Então, essa é uma característica extremamente importante que nós podemos ver em Josias. E irmãos, exatamente isso que também nós precisamos fazer. Nós precisamos, como cristãos, como igreja, ter um posicionamento. E isso significa decidir de que lado estamos, a quem vamos seguir, a quem vamos servir, a quem vamos obedecer, a quem vamos adorar. Isso é extremamente importante. Eu vejo, né? Eu não falo diretamente da igreja, eu falo pelas igrejas, né? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas ainda não se posicionaram diante de Deus. As pessoas acham a igreja interessante, participam de muitas coisas, mas sem ter um posicionamento diante de Deus. Alguns se posicionam apenas de boca, ou seja, falam, mas não fazem, falam, mas não caminham, falam, mas não buscam, falam, mas na realidade pensam apenas em si mesmos. São egoístas, né? Somente no eu. Ainda não entenderam o reino de Deus. Não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Não conhecem verdadeiramente a Jesus. Como dizia Jó, né? Antes eu te conheci de ouvir falar, agora de contigo estar. Ou seja, as pessoas conhecem a Deus de ouvir falar, mas não de estar com Ele, não de andar com Ele. Isso é uma diferença muito grande para nós cristãos. As pessoas gostam da igreja, acham interessante, acham bonito, acham que é certo, mas muitos não estão dispostos a pagar o preço de seguir a Jesus. Não estão dispostos a deixar as suas paixões, os seus pecados secretos, os seus desejos, o seu conforto e tudo aquilo que impede que Jesus verdadeiramente reine em suas vidas. Então, queridos, nós precisamos, como cristãos, como igreja, né, dessa primeira lição, nos posicionarmos diante de Deus, em obedecê-lo, em fazer a sua vontade. Assim como Josias se posicionou, fez o que era reto perante o Senhor. A segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos é exatamente que nós precisamos encontrar o livro da lei. Josias ali, quando ele manda fazer a reforma, eles encontram o livro da lei. Então, nós podemos concluir que a Bíblia não estava sendo lida, a palavra não estava sendo lida, não havia palavra ali para eles. E eles, fazendo as reformas, fazendo as limpezas, encontram o livro da lei. Alguém disse certa vez o seguinte: ou o pecado afasta o homem da Bíblia, ou a Bíblia afasta o homem do pecado. Queridos, o pecado está te afastando da Bíblia, ou a Bíblia está te afastando do pecado? Durante o reinado de Manassés, que foi avô de Josias, o reinado de Manassés, queridos, ele foi cheio de idolatria, cheio de perversidade. A lei de Moisés, ela foi perdida porque havia muitas cópias, mas muitas foram destruídas por esse rei. Então, Manassés, ele foi um rei extremamente mau e deu fim a muitas das cópias, né, da lei de Moisés, da Torá, dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, um dos motivos é que eles não estava ali com eles a palavra de Deus. Mas nas reformas de Josias, como nós lemos, a lei foi encontrada. E a leitura da lei, a leitura da palavra de Deus, resultou o quê? Em arrependimento. O rei e o povo voltaram para Deus, voltaram a cultuar a Deus. Olha que bênção, olha o que a palavra de Deus fala, nós precisamos voltar para a palavra, porque a palavra de Deus, queridos, ela muda a nossa vida. A palavra de Deus gera arrependimento, ela traz direção, ela nos envolve, ela mobiliza pessoas, ela nos faz agradar o coração de Deus.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim, o apóstolo Paulo fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É isso, é o que a palavra de Deus faz. Ela é inspirada por Deus e ela traz muitas coisas para nós, e principalmente o arrependimento. O texto diz que o rei Josias, ele serviu a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua força. De que forma? Obedecendo a lei de Moisés, obedecendo a palavra de Deus. Nós precisamos também ler a palavra e obedecer a palavra de Deus. Existe uma coisa muito importante, queridos, que nós precisamos nos alertar. Josias, ele fez reformas, graças a Deus por isso. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Reformas que consertam as atividades, que consertam as cerimônias religiosas, elas não têm efeitos duradouros quando não há transformação nos adoradores. O que eu estou dizendo aqui? Que nós podemos fazer as reformas que a igreja muitas vezes necessita, tanto nas suas atividades quanto nas cerimônias religiosas. Mas se não houver transformação no coração das pessoas, dos adoradores, dos cristãos, essas reformas, elas vão ter efeitos, não terão efeitos duradouros. Serão efeitos curtos, serão apenas algo muito rápido que não vai vingar. Então, nós precisamos, realmente, aquilo que eu falei antes, ter um posicionamento diante de Deus. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus transforme os nossos corações. E a minha preocupação, queridos, também é essa. Se não tivermos um posicionamento diante de Deus, em arrependimento, se não nos voltarmos para as Escrituras, buscando viver as ordenanças de Deus, buscando viver os seus mandamentos, os seus planos para nós vamos continuar sendo um povo que não agrada o coração de Deus e não vamos cumprir os propósitos de Deus. Então, nós precisamos nos voltar para Deus. Josias, ele trouxe reformas que purificaram as cerimônias religiosas de Judá. Uma coisa maravilhosa que ele fez, só que não houve mudança no coração do povo. O povo se perdeu posteriormente. Queridos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos encontrar a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus está conosco, mas ela não está conosco. Então nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Ou seja, precisamos meditar na sua palavra. Precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Precisamos conhecer a Deus a cada dia e prosseguir a conhecê-lo. Adorá-lo de todo o nosso coração. Eu sempre disse o seguinte, queridos, ir ao templo é a coisa mais fácil que qualquer pessoa pode fazer. É muito simples eu ir ao templo. Porém, estar no templo não significa que estamos adorando a Deus. Logicamente, eu creio que nós vamos ao templo para adorar a Deus. Mas ir simplesmente ao templo não significa adoração a Deus. Eu creio que seja extremamente importante nós estarmos no templo. Hoje, o templo é uma característica nossa de culto. Isso é importantíssimo, porque ali nós adoramos a Deus juntos, no ajuntamento, na comunhão. Isso é maravilhoso, porque nós estamos ali em comunhão direta com Deus e uns com os outros. Ali nós podemos adorar a Deus como corpo de Cristo. Dizer, queridos, que apesar do culto ser extremamente importante, nós temos que olhar também de uma outra forma. O que acontece com a nossa vida quando termina o culto, quando nós saímos do templo, voltamos para a nossa casa, até nós retornarmos ao templo e cultuarmos a Deus juntos. O que acontece nesse período? Como foi a nossa vida? A nossa vida continuou adorando a Deus? Nós prosseguimos ali em adoração a Deus na nossa vida cotidiana, independente do local que nós estivermos?
Nós continuamos a buscar a leitura da palavra de Deus, nós continuamos a meditar na palavra de Deus. Isso é extremamente importante. O culto é extremamente importante, mas a nossa vida entre um culto e o outro também é extremamente importante, porque senão nós vamos ser como legalistas, né? Nós vamos ao culto, batemos o nosso cartão e voltamos para casa, já fiz a minha parte religiosa, e não é assim que Deus quer. Deus não se agrada disso. A nossa vida tem que ser adoração a Deus o tempo todo, queridos. Josias, ele iniciou a reforma do culto no templo de Jerusalém. Ele aboliu a idolatria de todo o reino. Ele começou a restaurar materialmente o templo. E ele usa o livro da lei, a palavra, como base e inspiração nas suas reformas religiosas. Josias, ele fez isso. Mas, como eu disse, infelizmente, as reformas feitas por Josias morreram com ele. Exatamente porque não deram prosseguimento em continuar prosseguindo com esse Deus. Jeremias nos fala que, apesar de Josias ser um homem sincero diante do Senhor, entre o povo, as reformas foram apenas superficiais. Jeremias vai dizer isso para nós. E, queridos, como igreja de Jesus, não podemos correr esse risco. Não podemos permitir que isso aconteça conosco. Temos que nos posicionar diante de Deus. E Deus nos faz um alerta nessa noite, queridos. Hoje nós vivemos uma pandemia. Hoje vivemos um tempo afastado. Hoje vivemos um tempo onde a comunhão é escassa. Um tempo diferente, um tempo complicado. Mas eu quero dizer para os irmãos que é um tempo extremamente importante no que tange o nosso relacionamento com Deus. Hoje é tempo de nos posicionarmos em Deus. Hoje estamos sem templo. Eu me lembro que, quando era pastor da Igreja Batista Manancial, eu falei o seguinte, eu fiz a pergunta para os irmãos, o que aconteceria se os templos fossem fechados? Como viver igreja sem templo? E isso, de certa forma, hoje é uma realidade. Espero que passe logo, porque é muito bom estar no templo, é muito bom conviver com os irmãos, é muito bom adorar a Deus juntos. Mas nós precisamos ter um posicionamento perante o Senhor, para estar na presença de Deus, independente do templo, independente de qualquer circunstância, queridos. É isso que Deus está falando para nós hoje. Nós precisamos também encontrar o livro da lei. Precisamos encontrar a Bíblia. Nós precisamos, queridos, uma coisa que eu tenho falado muito, nós precisamos parar de terceirizar a nossa alimentação espiritual. Ou seja, se alguém lê a palavra de Deus para mim, se alguém prega para mim, eu me alimento. Se alguém não lê a palavra de Deus para mim, se alguém não prega para mim, eu não me alimento. Então, o que nós temos feito? Nós temos terceirizado a nossa alimentação espiritual. Então, nós somos dependentes do pastor, nós somos dependentes de alguém que fale da palavra de Deus para nós, sendo que a Bíblia, sendo que a palavra de Deus está nos nossos lares. E nós podemos abrir ela, e nós podemos ouvir a voz de Deus ali, e nós podemos meditar na palavra de Deus, e nós podemos conhecer a Deus e prosseguir a conhecer a Deus. Não podemos ficar sem nos alimentar. Isso é algo que os cristãos fazem muito, terceirizar a sua alimentação espiritual. E como igreja, precisamos ter esse posicionamento, buscar, encontrar de novo o livro da lei. E buscar a Deus de todo o nosso coração. Olha o que o livro da lei fez a Josias, trouxe arrependimento a ele. Quando leram o livro da lei, Deus tocou no seu coração, o Espírito Santo fez a obra, tanto nele como naquele povo durante aquele tempo. A Bíblia, queridos, nos traz de volta para Deus. E nós precisamos estar plenamente em comunhão com Deus. Uma pergunta: como o povo de Deus deve viver numa sociedade perversa? Tem um texto da Bíblia, esqueci de marcar o endereço aqui, mas depois eu falo para os irmãos. Portanto, deixa eu ler a pergunta de novo. Como o povo de Deus deve viver numa sociedade perversa? Quando o povo foi escravizado, foi levado cativo, né?
foi falado o seguinte: portanto, quando estiverem morando lá, no cativeiro, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles. Não adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Então, nós precisamos não ser iguais, porque o nosso Deus, ele é um Deus absoluto, soberano, fiel, justo, e nós precisamos nos voltar para o nosso Deus. Nós temos que aniquilar das nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. Precisamos encontrar o livro da lei, precisamos voltar para a Bíblia, precisamos voltar para a palavra, conhecer a Deus, nos relacionarmos com Ele. E quando o encontramos, Ele muda a nossa vida. Ele muda a nossa proclamação, Ele muda a nossa adoração. Eu queria terminar deixando um texto para os irmãos lá em Jeremias 29, 13, que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, queridos, precisamos ter um posicionamento diante de Deus. Precisamos nos voltar para a sua palavra, porque ela muda a nossa vida, muda a nossa história. Nós temos orado por esse país, nós temos orado pela igreja, temos orado pelas pessoas, e nós temos que voltar para Deus, porque Ele é o único que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que muda a vida, o direcionamento da vida da igreja. Então, que Deus possa, que o Espírito Santo possa complementar essa palavra no coração dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade e gostaria de orar agora com os irmãos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque Tu és um Deus lindo, maravilhoso, soberano, fiel, justo, perfeito, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem suprido as nossas necessidades, tem nos livrado do mal, Senhor. Tem, apesar de todo esse tempo que vivemos, esse tempo complicado que vivemos, Pai, temos comunhão uns com os outros, podemos estar juntos, longe, mas juntos. Pai, que a Tua palavra possa ser complementada pelo Teu Espírito Santo em cada coração, que a Tua igreja se fortaleça na Sua palavra, que a Tua igreja se posicione diante do Senhor, e que ela possa, dentro desse posicionamento e voltada para a Tua palavra, Deus, encontrar tudo que ela necessita para continuar caminhando diante do Senhor. Abençoe os líderes dessa igreja, cada família, cada vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana de alegria, e que possamos, Pai, nessa semana, meditar na Sua palavra, buscar ao Deus de todo o nosso coração, e sermos abençoados por esse Deus, e adorar esse Deus de todo o nosso coração. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.